Muito bem. Já estamos gravando, etc. Então, vamos lá. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 8 de novembro de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, então, pelo processo da SPAL, relator o doutor Adolfo Bergamini, vistas para a doutora Fabiane, o patrono está presente. Doutor Chiavassa, o senhor tinha antecipado que gostaria de esclarecer alguma coisa, não é? Por favor. Sim, por favor. Bom dia. Eu gostaria só de um esclarecimento fático, só relembrando aqui que houve um arbitramento e entendeu-se que a SPAL não teria, ou melhor, teria efetuado o pagamento indevido de ICMS e não glosa de créditos, aqui o que foi feito, como o doutor Bergamini, relator, mencionou em seu voto e seguiu nessa linha no seu voto. Mas o ponto que eu gostaria de esclarecer, que é o esclarecimento fático, é que houve a alegação no outro julgamento de que a Recofarma emitia as notas fiscais contra a SPAL e essas notas fiscais não eram pagas porque haveria uma compensação privada. Então, é nesse ponto que eu gostaria de esclarecer e deixar bem claro que fizemos até uma nova diligência na empresa, até o Marcelo, que é representante da empresa, está presente hoje aqui no julgamento, e nós comprovamos que todas as notas fiscais que estão aqui vinculadas a esse processo tiveram seu valor efetivamente pago. Então, aqui houve sim o pagamento das notas fiscais, não houve nenhuma compensação privada, houve a alegação de que, como haveria um incentivo de venda para marketing, não teria havido pagamento das notas fiscais e sim uma compensação privada. Isso não aconteceu. Então, de fato, todas as notas fiscais aqui que dizem respeito a essas operações, elas foram quitadas pela SPAL, tá? E só esclarecendo uma vez mais, a SPAL não tem qualquer ingerência sobre a formação dos preços pela Recofarma. A SPAL é a fabricante, ela recebe o insumo para a fabricação da Coca-Cola e ela efetua isso mediante esse contrato de adesão que ela firma com a Recofarma. Então, esclarecendo só esse ponto que é bastante importante aqui, a meu ver, no julgamento, as notas fiscais foram efetivamente pagas. Se houver necessidade, podemos até converter em diligência para que isso fique, uma vez mais, comprovado. Então, houve o pagamento. Muito obrigado, fico aqui à disposição. Muito obrigado, doutor Tércio. Doutor Bergamini, relator. Alguma consideração? Sim. Alguma consideração Bom, sobre... Essa questão acerca da análise do mérito, nós já passamos por ele, né? Os elementos já estão no processo, eu já fiz essa análise. E, de fato, o caso é muito peculiar e sensível. Antes de confirmar o voto ou não, eu gostaria de ouvir o voto da Fabiane. Perfeito. O senhor já fez a leitura do... Eu não me lembro. O senhor já fez a leitura do voto, o resumo? Já fiz sim. Perfeito. Então, vamos ao voto de vista, doutora Fabiane. Bom dia a todos. Eu registrei o voto de vista no sistema. Doutora Fabiane, doutor Bergamini, por favor, já confirme o voto, por favor, também. Repate, doutora Fabiane, desculpe. Só um minuto. E se eu eventualmente mudar o voto em função do que a Fabiane falar, como é que faz? Ok. Então vamos aguardar. Doutora Fabiane. Bom, novamente, bom dia a todos. Eu pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em debate e proferir meu voto em separado. Por celeridade processual, adoto o bem elaborado relatório pelo ilustre juiz relator, doutor Adolfo Bergamini, a quem rendo minhas homenagens, em voto que conheceu do recurso ordinário e deu-lhe provimento para cancelar o AI. No entendimento do ilustre juiz relator, ainda que tenha havido constatação de fraude estruturada e planejamento tributário abusivo com o objetivo de reduzir
artificialmente os tributos a pagar, a infração cometida pela recorrente não seria de falta de pagamento de CMS, mas de aproveitamento de crédito de CMS indevido ou a maior. Isso porque, se o intuito era o de inflar a base de cálculo do ICMS destacado nas operações de remessa da Recofarma à recorrente, para então reduzir sua carga tributária, então, aos meus olhos, é evidente que essa redução era operada pelo crédito a maior tomado pela hora recorrente. Mais do que isso, o crédito já seria indevido pelo fato de ter origem em operações a partir da Zona Franca de Manaus, tema esse analisado recentemente pela Câmara Superior do TIT, ocasião em que julgou que cabe a glosa de créditos do ICMS quando a aquisição se dá a partir de empresa localizada na Zona Franca de Manaus. A falta de pagamento do ICMS pela recorrente é apenas reflexo do aproveitamento dos créditos indevidos. Assim, por entender que a acusação seria equivocada e haveria existência de erro material de acusação, o voto do ilustre juiz relator foi no sentido do provimento do recurso ordinário para cancelar o AIM, e por entender ainda que a falta de pagamento ocorreu em um segundo momento da apuração do imposto e dessa forma não caberia fiscalização ignorar a conduta infracional antecedente e eleger a consequente, concluiu que a acusação correta que deveria ter sido formulada no AIM seria a glosa de créditos de CMS, por ser indevido em função de ser originado em aquisições de empresa da Zona Franca de Manaus e por ter sido artificialmente supervalorizado. Com a devida vênia do ilustre relator, eu discordo do seu entendimento quanto ao cancelamento do AIM pelas razões a seguir expostas. O AIM acusa o contribuinte de falta de pagamento de imposto apurado por meio de levantamento fiscal realizado nos termos dos artigos 509 e 509-A do RICNES, tendo sido juntado aos autos pela fiscalização os documentos de folhas 6 a 1482, com o intuito de comprovar a infração. No relatório circunstanciado, anexo ao AIM, de folhas 20, as folhas 20 a 24, após esclarecer detalhadamente a origem e a execução do trabalho fiscal, a fiscalização afirmou que restou comprovada a montagem e execução de um planejamento tributário abusivo, executado pela autuada em conjunto com a sua fornecedora Recofarma, sediada na Zona Franca de Manaus, que se materializou pela prática do superfaturamento indevido e ilegal das notas fiscais de compras de insumos concentrados para a fabricação de refrigerantes, com inclusão de valores que não dizem respeito às mercadorias propriamente ditas, custos, despesas de transporte, margem de lucro e impostos, mas sim valores relacionados a parcelas ocultas relativas a royalties, contribuições financeiras, supostos incentivos de vendas, despesas de marketing, receitas contabilizadas pela Recofarma e posteriormente restituídas ou creditadas à autuada. Assim, o autuante informou como realizou o levantamento fiscal. O fisco paulista, considerando a singularidade das mercadorias em questão, concentrados para a produção de refrigerantes exclusivos do sistema Coca-Cola, procurou obter um valor de referência destas mercadorias ao estudar as exportações realizadas pela Recofarma destes mesmos concentrados ao longo do ano de 2016. Assim, obtém-se o valor de venda referencial destas mercadorias sem os efeitos nefastos do planejamento tributário abusivo aqui combatido. Em razão do emprego da unidade comercial descrita como kit nas notas fiscais em questão e da sua precária materialidade, o fisco optou por fazer a comparação dos valores por quilo dos concentrados. Assim, utilizou-se apenas das notas fiscais eletrônicas com um item único de mercadoria declarado, sendo assim possível apurar o valor das mercadorias pelo peso líquido declinado nos referidos documentos fiscais. As mercadorias foram divididas em dois grupos: Coca-Cola, concentrados para a fabricação de diversos tipos de refrigerantes da marca Coca-Cola, e outros, concentrados para a fabricação dos demais tipos de refrigerantes. No demonstrativo de número 3, foram relatadas todas as exportações de concentrados realizadas pela Recofarma no ano de 2016, acobertadas com notas fiscais de itens únicos e respectivo peso líquido declinado em cada documento fiscal, permitindo apurar o valor médio por quilo de cada mercadoria exportada sem o efeito do planejamento tributário abusivo. No demonstrativo número 4, foram relatadas todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela Recofarma em 2016 a título de venda para autuada SPAL,
notas fiscais com itens únicos de mercadorias e o respectivo peso líquido declinado em cada documento fiscal, permitindo apurar o valor médio por quilo de cada mercadoria vendida de forma superfaturada, em razão do planejamento tributário abusivo combatido pelo presente auto de infração. Para fins de comparação com os valores de referência do demonstrativo número 3, foi calculado o valor médio por quilo, excluído o valor do ICMS. As DANFs das notas fiscais eletrônicas relacionadas nos demonstrativos 3 e 4 seguem juntadas aos autos e fazem parte da instrução do presente ainda. No demonstrativo de número 2, fez-se a comparação dos valores obtidos nos demonstrativos acima citados, permitindo-se calcular tanto o índice percentual médio de sobrevalorização fraudulenta das mercadorias adquiridas ao longo de 2016, quanto o fator de correção dos efeitos do planejamento tributário abusivo. No demonstrativo de número 1, os fatores de correção apurados no demonstrativo 2 são aplicados a cada documento fiscal superfaturado de compra de concentrado escriturado em 2017, a fim de arbitrar seu valor real e, consequentemente, apurar o seu efeito, a alíquota de 12%, na redução do valor do imposto pago no período. Sendo assim, está sendo reclamado no item 1 do presente auto de infração a falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal realizado nos termos dos artigos 509 e 529-A do RICMS, infração objetiva com multa tributária capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha A da Lei 6374 de 89. O levantamento fiscal efetuado pela fiscalização foi fundamentado no artigo 509 do RICMS, o qual estabelece que o movimento real tributável de um estabelecimento pode ser apurado por meio de confronto entre as entradas e saídas de mercadorias e aqueles em estoque, podendo haver utilização de meios indiciários e aplicado o coeficiente médio do lucro bruto, de valor acrescido ou de preço unitário, considerando, por exemplo, a atividade econômica do estabelecimento, sendo que a diferença apurada por meio do levantamento fiscal deve ser considerada como decorrente de operação tributária. Da análise dos autos, eu observo que, com base nas diferenças encontradas após o levantamento realizado, nas previsões dos artigos 509 e 509-A do RICMS, a fiscalização lavrou presente aí, para exigir o imposto apurado por meio desse levantamento e a multa correspondente, conforme valores obtidos das provas juntadas aos autos e detalhados no relatório circunstanciado anexo ao AIN, que demonstram e comprovam a ocorrência da infração. A autuada, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de afastar a acusação, nos termos do artigo 509-A do parágrafo 2º do RICMS, o qual prevê que cabe ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto. Nesse ponto, frise-se que o ilustre juiz relator manifestou seu entendimento de que houve a constatação da fraude estruturada e o planejamento tributário abusivo, com o objetivo de reduzir artificialmente os tributos a pagar. No entanto, entendeu que, inobstante tais irregularidades, a infração fiscal cometida pela recorrente não é de falta de pagamento do ICMS, mas aproveitamento de crédito indevido do ICMS. Respeitando tal entendimento e com as devidas vênias de praxe, eu entendo de forma diversa. A meu ver, os documentos e demonstrativos elaborados pela fiscalização e juntados aos autos são capazes de comprovar a perfeita subsunção da conduta do contribuinte relatada no AIN, detalhada no relatório circunstanciado, de folhas 6 a 26, a infração prevista na linha A do inciso 1 do artigo 85 da Lei 6374 de 89, que é falta de pagamento de imposto apurada por meio de levantamento fiscal, conforme esclareceu o autuante às folhas 21, sobre a comprovação do superfaturamento. Abre aspas. Em face da resposta da autuada e da comprovação de que os documentos fiscais em tela que acobertaram a compra de concentrados superfaturados não refletem o valor real das mercadorias, cabe à fiscalização tributária arbitrar tais valores nos termos do artigo 493 do RICMS. Fecha aspas. Saliente-se que os artigos 47 e 493, ambos do RICMS, assim dispõem. Artigo 47. O valor da operação ou da prestação poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal em hipótese prevista no artigo 493, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo único. A contestação do valor arbitrado será feita no processo iniciado pelo lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal. Artigo 493. O arbitramento do valor da operação ou da prestação previsto no artigo 47
poderá ser efetuado nas seguintes hipóteses. Inciso 2. Fundada a suspeita de que os documentos fiscais não reflitam o preço real da operação ou prestação. Sendo assim, o que permitiu ao fisco arbitrar o valor real das operações foi a realização do levantamento fiscal, o qual apurou o imposto que deixou de ser pago pelo contribuinte de acordo com os valores constantes do demonstrativo 2, de folhas 44, com a comparação dos valores obtidos nos demonstrativos 3 e 4, de folhas 45 a 65, e o cálculo do índice percentual médio de sobrevalorização das mercadorias adquiridas ao longo de 2016, e o fator de correção dos efeitos do planejamento tributário abusivo, sendo que no demonstrativo 1, de folhas 27 a 43, constam os fatores de correção apurados no demonstrativo 2, aplicados a cada documento fiscal superfaturado de compra de concentrado escriturado em 2017. Isso posto, entendo que tanto o relato do AIM quanto os demonstrativos e demais provas dos autos são capazes de comprovar a infração imputada à recorrente de falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal. Logo, no meu entendimento, não houve erro de acusação fiscal, e, além disso, restou comprovado também a fraude estruturada e planejamento tributário abusivo. No mais, acompanho o voto do ilustre relator, Dr. Adolfo Bergamin. Por fim, eu transcrevo trechos do voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Rubens de Oliveira Neves, com o qual concordo, em julgamento realizado pela 10ª Câmara Julgadora deste TIT, na sessão de 27 de outubro de 2023, no AIN número 41470035, lavrado contra a mesma autuada e pela mesma infração dos presentes autos. O recurso ordinário não prosseguiu e a decisão foi unânime. Abre aspas. A acusação do presente auto de infração é a falta de pagamento do ICMS materializado pela redução do saldo devedor nas apurações mensais do contribuinte paulista, através da escrituração de documentos fiscais, com destaque do imposto artificialmente aumentado pela majoração da base de cálculo, neles descrita em operações de aquisição de insumos provenientes de empresa do mesmo grupo econômico, Grupo Coca-Cola. Como o ICMS destacado não era integralmente recolhido na origem em virtude de benefícios fiscais concedidos a empresas da Zona Franca de Manaus, a Recofarma podia majorar livremente o valor da operação, propiciando créditos abundantes aos destinatários que assim deixavam de recolher boa parte do ICMS devido aos estados nas vendas de refrigerantes. Como estes destinatários pagaram um valor extremamente majorado pelo xarope de Coca-Cola, a Recofarma, como já exposto, assumia o pagamento de algumas obrigações das engarrafadoras, referentes à publicidade, propaganda, ou simplesmente criava obrigações inexistentes, de forma a devolver parte do excesso pago e assim restabelecer o equilíbrio contábil. Se houve outros AINs lavrados em face da autuada sob acusação fiscal distinta, isso em nada afeta o presente trabalho fiscal. Não concordo com a afirmação de que a acusação se fundamenta em presunções, pois a farta documentação juntada na instrução processual comprova de forma cristalina a manipulação da base de cálculo do xarope concentrado pela Recofarma, como já minuciosamente exposto, com a consequente diminuição do imposto devido pela autuada ao fisco paulista. O fisco, para o arbitramento do real valor da mercadoria, utilizou os valores cobrados pelo grupo na exportação do produto, ou seja, o valor real sem sobrepreço. A documentação que embasou o valor arbitrado foi juntada ao processo e se refere aos preços praticados pela Recofarma em operações de exportação, onde não havia sentido majorar o valor da mercadoria, a qual era assim vendida pelo real valor. Me parece estar suficientemente caracterizado o superfaturamento do xarope concentrado remetido pela Recofarma para o autuado e consequente remessa de valores conforme previsão contratual para o autuado, buscando a compensação pelo superfaturamento da matéria-prima. Está comprovado que este expediente propiciou ao autuado e às demais engarrafadoras da Coca-Cola a redução do imposto devido a seus estados, através da compensação com créditos advindos dessa majoração artificial da base de cálculo. A utilização do valor atribuído pela Recofarma ao concentrado em saídas com destino ao exterior no arbitramento do valor real do xarope me parece correta, pois reflete o valor de mercado do produto vendido. O autuado ataca o trabalho fiscal, mas não apresenta qualquer outro cálculo contendo um valor que julga ser fidedigno, com a respectiva fundamentação. Não basta apenas alegar que as exportações possuem natureza diversa das operações externas.
O fisco, no arbitramento, utilizou os dados que estavam ao seu alcance, e entendo que estes dados são aptos a retratar o valor real do produto. Não estão presentes as condições que permitem redução dos valores das multas nos termos do 527-A, haja vista que as acusações propiciam falta de pagamento do imposto, hipótese em que a redução das multas é vedada pelo citado artigo. Nego provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão recorrida, fecha aspas. Em face de todo o exposto, o meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutor Adolfo. Turma, eu prestei bastante atenção no voto da Fabiane, e enquanto ela lia, eu, do meu lado aqui, lia e relia o voto que ela já estava proferindo. Eu vou acompanhar porque eu pensei aqui, apesar de minha posição ser aqui pelo crédito indevido, acusação, né? Essa acusação de crédito indevido só poderia ser apurada pelo método que o fiscal entabulou de apuração de valores com base nas exportações e outros elementos que fazem parte necessariamente do procedimento de levantamento fiscal. Então, eu vou modificar meu voto para acompanhar a Fabiane. De uma preferência? Eu só não sei como eu faço. Se eu coloco aqui como modificar voto, eu tenho que confirmar e depois pedir preferência. Aí você que decide. Você pode modificar o voto sem problema. Eu acho que você tem que modificar o voto e aí ele vai te abrir para você fazer uma preferência, eu acho. Foi isso mesmo que aconteceu. Já acabei de fazer. Porque já aconteceu comigo. Apareceu aí, Bergamini? Eu estou escrevendo já. Perfeito. Enquanto isso, vamos já iniciar discussões. Representação fiscal? Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Mara? Eu já tinha votado assim vamos dizer assim, num processo em que era crédito indevido. E eu também tinha analisado a situação. Como o Bergamini tinha falado nessa situação de ser da nulidade da autuação, e agora ele diz, olha, tudo bem, deveria ter... Desculpa, mas é que entrou uma ligação aqui, agora estou sem... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá, provavelmente deve estar sem câmera, mas já ajusto isso. Eu vou acompanhar pelos motivos que ele falou, porque, na verdade, para você conseguir esse crédito indevido... Você vai acompanhar quem? O voto do Bergamini modificado. Original. Tá? O voto do Bergamini modificado, ou seja, o voto da Fabiane. Tá? Vai acompanhar a Fabiane. Vou. Ok, então. Muito obrigado. Eu também vou acompanhar o voto da doutora Fabiane. Doutor Bergamini, se estiver pronto, pode registrar, por favor.
Fabiane, só me tira uma dúvida aqui, que eu estou com a tela de redação aqui aberta, não consigo ver seu voto. Você fez o voto pelo não provimento integral ou teve alguma parte que você conheceu? Eu lembro que estava só conhecendo e dando provimento pela questão da acusação fiscal. Sim, eu acompanhei o seu voto quanto às demais alegações, né, o afastamento das demais alegações, e discordei só quanto o erro de acusação. E, no fim, eu neguei provimento. Estou vendo aqui seu voto. É. Ah, tá. Tá. Acabo de registrar, então estou dizendo que por conta das peculiaridades, esse eventual crédito devido que eu sustentei, ele só poderia ter sido apurado pelo levantamento fiscal, e acompanhei o Fabiano. Registrado, então. Muito bem, encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Talento. Por favor, aguardem. Caiu. Então, voto vencedor foi o voto da doutora Fabiane, do doutor Chiavassa, o doutor Marcelo está aqui também. Então, foi negado o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto vista. Ok? Até logo, obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia. Encerrando o julgamento. Encerrado, ótimo. Próximo processo. Biosev, relatora doutora Mara Eugênia Caramico, patrono doutor Carlos Vidigal, ele está presente, já o vejo. Seja bem-vindo, doutor Vidigal. O senhor abre mão do relatório? Abro sim, presidente. Doutora Mara
resumo das acusações, por favor. Só uma questão aqui. Eu estou propondo uma conversão em diligência, porque nós fizemos uma votação recentemente de um processo, até foi você o relator, Belmar, e eu já passei esse voto para vocês ontem, tá certo? Se vocês estiverem concordando, eu não sei se é necessário a sustentação do patrono, se ele quer ou quer deixar para depois. Tá. Eu, de qualquer maneira, já deixei registrado como feita, porque às vezes o escritório precisa disso. Doutor Vidigal, nós não vamos tratar do mérito hoje, só vai converter em diligência. O senhor fique à vontade. Eu vou explicar por que a gente está fazendo isso, tá, doutor Tá, Vidigal? deixa eu falar primeiro, doutora Mara, por favor. Doutor Vidigal. Bom dia, presidente. Bom dia, doutora Mara, relatora, doutor Adolfo, doutora Fabiane, doutor Marcos. Eu prefiro fazer a sustentação oral posteriormente. Estou vendo que a Câmara está de acordo na uma conversão em diligência, e aí seria mais útil fazer posteriormente a sustentação oral, até com o resultado da diligência. Perfeito. Até porque mas mesmo assim eu já registrei como feito, tá? A sustentação oral. Doutora Mara. Não, é só para explicar. Como aqui se trata de uma falta de pagamento de imposto por operações interestaduais e que se alega que não houve a saída do Estado, né? Essa boa-fé que foi alegada, ela precisa ser comprovada, tá? E precisa ser analisada, inclusive com base no recurso especial que foi julgado recentemente pelo STJ, tá? Como aqui existem, vamos dizer assim, os documentos estão mais ou menos misturados e não ordenados por operação, o que eu estou pedindo? Para que vocês reúnam cada nota fiscal com seu documento de comprovação de pagamento, tudo que você tem em relação a esse documento, em relação ao pedido de compra, etc. Faça aquele joguinho e coloque em ordem, tá? Numa planilha que a gente consiga verificar, porque tem extratos aqui que estão sem a menor condição de eu saber onde é que está o pagamento, tá? Então, é isso que nós queremos. Queremos uma planilha onde cada operação esteja identificada com o extrato identificado do banco, onde exista o lançamento dessa operação, o pagamento dessa operação, e exista a comprovação de quem pagou, tá? Tudo nos moldes de uma boa-fé. É isso que eu estou pedindo, tá? Perfeito. É o voto que a Câmara tem feito ultimamente, né? Isso. Eu só vou pedir para você me deixar habilitar para eu registrar o voto, Belmar. Enquanto isso, eu peço para que todos mantenham o microfone fechado e o WhatsApp ligado. Todos. Muito obrigado, doutora Mara. Tá, só um minutinho. Prontinho. Muito bem. Todos receberam o voto da doutora Mara, ninguém se manifestou, então podemos encerrar o debate, certo? Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Vidigal, então foi convertido em diligência para o contribuinte organizar as provas da boa-fé, tá? Perfeito, presidente. Agradeço a todos. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos.
Bom dia. Próximo processo. Vou pegar esse meu Vigochem. Aqui eu já adiantei para vocês o voto, quando foi disponibilizada a falta. Aqui é falta de pagamento e não escrituração, crédito indevido, não escrituração, etc. E tal. Mas, no julgamento apenas o falta de pagamento e crédito indevido. Eu preciso acertar a ementa. Bom, aqui vocês viram que eu estou anulando a decisão por ser essa petita, conforme alegado pela representação fiscal, e também por ser baseado em pesquisa própria feita pelo julgador, porque ele tratou como sistema eletrônico, sistema fazendário, uma coisa assim. Ou seja, usou prova que não estava nos autos. É aquele problema que eu sempre trago, né? O jogador não pode fazer prova por si próprio, né? Ele pode determinar que as partes façam, em alguns casos, permitidos na legislação, mas ele não pode usar uma prova que não está nos autos e, em cima delas, ele se fundamentar a decisão. Portanto, eu estou anulando a decisão ACOR. Em discussão, representação fiscal. Estou de acordo. Belmar, eu só gostaria de fazer um comentário em relação a esse item 1, que foi a falta de lançamento na EFD de notas fiscais. Acontece que ele deixou de lançar essas notas fiscais, entretanto, na defesa, ele falou que ele pagou em dia esses valores. Aí ele apresentou o livro, um outro livro lá. O que acontece é que não existe previsão legal de outro livro a não ser a EFD. A partir do momento que tem um dispositivo aqui no RICMES, na lei, que ele fala que a partir do momento que foi a EFD, esse documento é o válido. Qualquer outro que ele apresente é extraoficial, é particular. Então, no caso, esse outro documento que ele apresentou para subsidiar, embora os valores sejam exatamente os mesmos, iguais, essa diferença dos documentos que foram deixados de ser escriturados, se você somar o valor, equivale ao valor que foi pago a mais na GIA em relação à FD. Mas não existe uma outra prova, né, que mostre que foram exatamente aqueles documentos. E tem outra, esses documentos são de 2018, junho de 2018. O auto de infração foi em 2021. Daria muito tempo para ele ter retificado a EFD dele, deixado de acordo. Pode acontecer que daqui, a hora que tiver para decair isso aí, ele some com a coisa, aí o crédito tributário fica perdido. Podia ser uma... É só uma... Eu não adentrei o mérito,
mas essa Sim. observação sua é fácil. É procedente. Embora não alegado também pela representação fiscal. Sim, sim. Mas é procedente. O que ele apresenta, para mim, é um documento falso. Quando ele fala que aquilo é o livro-registro dele, para mim é um documento falso, né? Porque o documento legitimador de tudo isso é da EFD. Portanto, eu nem entrei no mérito, porque no mérito não foi tratado, né? Não, sim, é só para mencionar essa possibilidade, poderia ter. A observação é válida. Tá, obrigado. Por nada. Tudo bem. Continuando, doutora Fabiane. Eu acompanho o seu voto. Muito obrigado, doutora Mara. Também acompanho. Muito obrigado, doutor Bergamini. Acompanho. Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Próximo processo, relatora doutor Bergamini, M-Shop Comercial. Esse é o que eu pedi para tirar de pauta, Vilmar. Devolve para o relator ou para a pauta? Pode ser para a pauta, para a gente para a semana que vem, direto. Perfeito. Muito bem, com isso concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 8 de novembro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.